Estamos começando mais um BRF Futebol, o seu podcast sobre fantasy no Brasil. Vocês devem ter percebido que a gente fez aí um hiato, né? Depois da temporada regular, do Super Bowl. A gente também parou um pouquinho para dar aquela respirada, porque a temporada é frenética. Estamos voltando, né? Porque agora a gente já começou a pensar na Dynasty, já está chegando março, começa a ter mais movimentação novamente na NFL. A gente já está começando a pensar nas Dynasty. Com isso, a gente resolveu começar a olhar os jogadores que a gente vai achar interessante para o draft de vocês e começamos a analisar. Eu trouxe hoje aqui o inédito no nosso podcast, mas não inédito no BRF Futebol. Você já deve conhecer ele das colunas de defesa e dos sleepers. E Sérgio Luiz está comigo para analisar hoje os running backs dessa classe aí de 2020. E aí, Sérgio, tudo beleza? Tudo bem, Caio, tudo bem, pessoal? Aí, quero vir aí para ajudar vocês, pelo menos para introduzir os jogadores que vão aparecer esse ano aí na Dynasty. Beleza, seja bem-vindo ao podcast, é o podcast de estreia do Sérgio aí. Né? Tá nervoso, Sérgio? Um pouquinho, né? Acho que faz parte. Beleza, é assim mesmo. Então, a gente resolveu dar uma olhada nos running backs dessa classe de 2020. Eu acho que é importante a gente já começar a conversar sobre esses jogadores. Um running back, ele tem algumas características mais relevantes que a gente deve considerar. A leitura, né, com quanto ele tem capacidade de ler a jogada antes do snap. A velocidade, que significa a velocidade até a qual ele consegue alcançar. Isso é importante em corrida de longa distância, por exemplo. Aceleração, que traz outro rumo durante a jogada. Tem muito a ver com a capacidade desse jogador mudar de direção muito rápido, driblar. As técnicas que ele usa com o pé, com os pés, as técnicas que ele usa para poder se desvencilhar dos marcadores. O jogo aéreo, se ele tem uma capacidade melhor de jogo aéreo ou não. As jardas que esse jogador consegue após o contato, se o jogador consegue, mesmo tacleado, seguir adiante e conseguir mais jardas, isso é importante para running back, bastante importante. O bloqueio, que é uma característica que os times vão usar também, apesar de no fantasy a gente não vai ter uma pontuação direta com relação aos bloqueios que um running back faz, mas isso aí é relevante para ele ser escolhido. E a produção desse jogador no college. Foi um dos outros critérios que eu usei, porque isso também conta para o valor de um jogador. E aí, Sérgio, você usou os mesmos critérios? Você usou algum critério diferente? Eu usei critérios bem parecidos com os seus. Eu acho assim que o bloqueio que você falou, proteger o quarterback é de suma importância, porque ele é o jogador mais bem pago do time. Se você perde o quarterback, a temporada do seu time acaba. Então, se o running back não consegue bloquear quando é pedido para ele bloquear, tem pouca oportunidade de jogo. E mesmo que não dê ponto, se você não está em campo, você também não pontua. Então, isso para mim é uma das coisas mais importantes. Outra coisa é o passe. Receber passe, ainda mais em liga PPR, né? Você pode até não ser muito bom correndo, mas recebendo passe, sobrepõe essa sua falha de corrida. Uma coisa que eu uso como critério também é a paciência que ele tem para esperar a linha ofensiva dele abrir os bloqueios para ele também. É a única coisa que eu adicionaria aqui. Pois é, a paciência eu uso isso muito, eu coloco isso dentro da leitura. Da leitura, tá? Entendi. Eu concordo com você que é uma coisa que é boa da gente usar, né? A paciência, se a gente for analisar, por exemplo, o Le'Veon Bell, que eu acho que é um dos jogadores que consegue muita clareza, né? Então, isso é extremamente relevante. O cara consegue ser bem mais produtivo quando ele tem essa paciência mais aguçada. E o Sérgio aí, nessas últimas semanas, começamos a avaliar alguns prospectos aí, os nomes que vocês já devem ter ouvido. Talvez a gente fale alguns nomes novos para vocês. Depois do draft, a gente vai
começar a fazer uma série sobre os rankings desses jogadores. Hoje a gente não está aqui, né, Sérgio, para fazer ranking, a gente está aqui para dar a nossa opinião e sugerir alguns jogadores para vocês ficarem de olho. E aí, Sérgio, qual é o primeiro jogador que você gostaria de falar aí com a gente dessa classe de 2020? Acho que o primeiro que a gente tem que falar é o DeAndre Swift, né? Porque apesar de não ser o meu favorito pessoalmente, é o favorito de todo mundo. Pelos mocks que aparecem, é o único, ou talvez seja o único que seja escolhido na primeira rodada do draft de verdade da NFL. Ele é um running back assim, aparentemente completo, porque ele recebe passe, é muito bom correndo entre os tackles e é muito bom correndo por fora, tem uma velocidade muito boa, é muito ágil, ele dribla muito, tanto que a maioria das corridas dele são para mais de 10 jardas, já é para chegar e tomar posição num time que tiver necessidade de um running back. Ele está sendo colocado nessa classe como um jogador que está lá na frente nas escolhas. É um jogador que tem a maioria das características que se considera importante para um running back na NFL. Eu acho que a única coisa que a gente tem que salientar dele de negativo, quer dizer, são duas coisas que eu acho que a gente deve ficar preocupado com o Swift. É o fato dele não ser um bom bloqueador. Isso pode afetar o draft capital dele, que é o draft capital é a questão do momento que ele é escolhido no Fantasy. E corridas longas ainda tem aprimoramento a se fazer. Velocidade na corrida longa é um critério menor com relação ao bloqueio, no caso dele, na deficiência. Eu acho que o bloqueio ele é bem mais deficiente, mas são duas coisas que eu consideraria como pontos negativos. Fora isso, em leitura, a capacidade dele de driblar é fantástica. É um jogador muito bom, ele deve ser um jogador que vai ser produtivo na NFL, mas a gente tem que ficar de olho nisso, porque isso pode ser um critério a ser considerado e ser relevante para ele descer um pouco nessa escolha do draft. O segundo que eu falaria é o meu pessoal favorito, é o Jonathan Taylor. A produção dele de college foi muito melhor do que a do DeAndre Swift, até porque ele corria igual... Eu acho que teve ano que ele teve 300 corridas de numeração. É uma coisa absurda, até uma coisa que a gente tem que abrir o olho também, porque alguns times não gostam muito disso, né? Mas ele em produção, ele é sensacional. A velocidade dele é muito boa, ele é mais forte que o DeAndre Swift. Ele pesa... Acho que são 10 quilos a mais que o DeAndre Swift e é mais rápido do que o DeAndre Swift, pelo menos foi no Combine. E ele, por ser um pouco mais forte, ele é um pouquinho melhor para bloquear também na hora do passe. Então, por isso ele é o meu favorito nessa classe. Mas ele e o DeAndre Swift, para mim, são os dois melhores. Eu concordo também. Eu acho que são os dois melhores jogadores. Eu não sei como é que eles vão sair no draft, mas devem ser jogadores que vão... Talvez o Jonathan Taylor seja um jogador mais bem visto pelos times e talvez saia um pouquinho acima do Swift. Eu acredito que isso pode acontecer. Mas o que é que você acha do bloqueio dele, Sérgio? Ele não é bom também bloqueando, assim. A maioria desses running backs aqui que a gente tem não são bons fazendo bloqueio. Mas é uma deficiência que eles têm muito porque eles não treinam muito isso no college, né? Uma coisa se fala muito que como eles têm aula, tem prova, tem um monte de coisa, então o técnico, a última coisa que ele faz de treinamento com os running backs é o bloqueio, é a deficiência da maioria desses aqui. Assim, um pouquinho melhor do que o DeAndre Swift, mas ainda assim, se ele for bloqueado do jeito que ele bloqueia no college, ele vai ter muita dificuldade contra qualquer jogador da NFL, que é muito mais rápido e muito mais forte e muito mais técnico que os jogadores que vêm do college, né? São coisas a aprimorar e são jogadores, eu acho que se a gente hoje tivesse que escolher um Tier 1 dessa classe aí na posição de running back, seriam os dois. Esses são jogadores que devem sair mais alto aí do que os outros running backs dessa classe. No nosso draft de dinastia, provavelmente vão ser o 1 e 2, né? De qualquer draft só de rookie, né? A não ser que eles vão para um time que realmente atrapalhe muito o valor deles. O valor deles depende muito do draft. Principalmente para running back, né? Porque se você for para um time que, primeiro, tem um running back 1 na sua frente, você não vai tocar muito na bola. Ou se for um time que for muito ruim, você não vai conseguir correr. Então, para um running back,
é essencial para o time que o jogador vai. Esse é um dos grandes valores do jogador na Dynasty. Por isso que a gente nunca faz um rookie draft de uma Dynasty antes do draft da NFL, justamente porque a gente não vai ter o valor exato desse jogador. O valor do jogador com relação a para onde ele foi, como ele foi draftado, é de suma importância para ele ser um bom jogador no draft de Dynasty. Às vezes tem jogador que surpreende e acaba sendo draftado lá em cima. Eu vou lhe dar um bom exemplo. O Sonny Michel foi draftado pelo Patriots no primeiro round. Isso com certeza teve um impacto no valor de draft do Fantasy para Dynasty muito grande, que aumentou seu valor nos drafts de Dynasty por causa da forma como ele foi draftado, né? Um exemplo mais próximo. Sim, quando ele saiu na primeira rodada, todo mundo pensou, ele vai ser muito utilizado, vai receber muita oportunidade, acabou não acontecendo, né? Running back de Patriots, meu amigo, eu fujo. O único running back dos que não fugi até hoje foi James White em PPR. E às vezes ele até joga com os outros running backs, né? Porque ele recebe passes, recebe tão bem, então ele entra no time regularmente. Eu acho que o terceiro, e eu incluo ele também no primeiro tier de running backs, que é o J.K. Dobbins, lá de Ohio State. Ao contrário dos outros, ele é bom no bloqueio de passe, então ele pode receber bastante oportunidade por conta disso, no começo já. Ele é bom recebendo passe. O único problema dele é que ele tem pouca aceleração. Ele não, na hora de mudar um pouco de direção, ele tem um pouco de dificuldade, mas ele é rápido, ele é forte, ele é bom quebrando tackles, ele é bem forte para isso. Por isso, por algumas questões, ele fica abaixo dos outros dois, mas ainda assim, para mim, ele fica no primeiro tier. Dobbins é um grande talento desse draft. Ele tem força, ele tem tamanho, ele tem habilidade em corrida longa, ele tem uma boa leitura, ele é muito bom após o contato. E de preocupação com ele, eu tive alguns fumbles aí na temporada 2019, então você já fica de olho nessa característica, isso conta. Acho que o Dobbins tem essa característica a se considerar. Ele tem uma lesão em 2018, histórico de lesões, né? Eu acho que foi um critério que a gente ainda não citou, mas o histórico de lesões também influencia demais para você escolher um jogador. Não, a meu ver, ele está realmente nessa faixa entre o Tier 1 e o 2, né? O tier, mas ele está por ali por cima também na escala desses jogadores. Um outro jogador que identifico bem aquela característica de paciência que a gente conversou mais cedo, certo? É o Cam Akers. Ele tem uma paciência que para mim é bem interessante na leitura, certo? Foi o que mais me chamou a atenção. Tem um bom desempenho em corridas mais longas e na red zone ele parece ser um prospecto bem considerável. Acho que ele jogou com uma OL bem estável. Se ele tiver uma linha estável para ele poder utilizar essa paciência, talvez ele seja um bom jogador da NFL. Então eu ficaria de olho no Cam Akers. O que, você acha dele? Eu concordo com você. O Cam Akers, coitado, ele não podia nem ter muita paciência para começar a corrida, porque em metade das corridas já tinha penetração no meio da linha ofensiva. A linha ofensiva dele eu estava vendo uns rankings semana passada, de 130 das duas primeiras divisões, eu acho, do college, ela é 115 nos índices de jardas e de tempo pro quarterback passar. É uma linha ofensiva horrível. Dificilmente ele vai ter o mesmo problema no profissional. E para mim, dependendo do time que ele for, ele pode até subir pro primeiro tier, realmente, se ele for para um time que puder dar as condições para ele jogar. Se ele tiver uma propensão de oportunidade na NFL, ele é um jogador que vale a pena considerar bastante. O outro que eu gosto bastante é o Zach Moss, lá de Utah. Ele é muito rápido também, ele tem uma paciência, consegue esperar o buraco abrir e sempre consegue entrar no buraco que a linha ofensiva abre para ele. Ele tem uma aceleração, ele fisicamente é muito bom. Ele no bloqueio, assim como muitos outros, ele deixa a desejar, mas pelo menos ele tem vontade de bloquear, então dá para esperar que ele aprenda isso no profissional. Um
probleminha que eu achei que ele tinha é um pouco no passe. Não tem tanta facilidade assim no passe. Isso também é uma coisa que ou você pode aprimorar ou realmente ele vai ser utilizado junto com um running back que recebe passe. Outro fator positivo dele para mim é que ele é um tackle breaker, né, que eles falam, que ele quebra muito tackle. O defensor gruda nele, ele consegue se safar do defensor. Então ele acaba criando muitas corridas longas. E um outro aspecto negativo dele é que ele tem um histórico de lesão também importante, que a gente não pode esquecer, porque com certeza os times da NFL não vão esquecer disso na hora do draft, e ele pode acabar caindo um pouco por causa disso. Concordo com você, ele é muito bom após o contato. É um jogador que eu também colocaria aí em cima nesses top 10 prospectos de 2020 para running backs. Tudo depende aí do draft capital. Então o Zach Moss é realmente um jogador que tem uma boa propensão a ser muito bom na NFL também. O outro running back que também eu acho muito interessante é o Clyde Edwards-Helaire, que ele veio de LSU, que ele jogava com o Joe Burrow, né? Que esse ataque foi um dos melhores ataques da história do college, que foi o campeão do college no ano passado. Ele é muito bom bloqueando, que ajudou um pouco o Joe Burrow a se sobressair, ser provavelmente a escolha número 1 desse ano no draft. Ele também é bom quebrando tecos, mas no que ele se sobressai mesmo é recebendo passe. Foi excelente para ele com o Joe Burrow, os dois jogando juntos. Eles receberam muito passe, o Helaire recebeu muito passe do Burrow, então ele pode ser até draftado num time para ser um especialista de passe, que seria um desperdício, mas é uma possibilidade também. Ele também tem muita calma atrás da linha ofensiva, ele espera a linha ofensiva fazer o trabalho dela para conseguir engatar, ele não sai correndo igual um louco. Ele só tem um problema que ele não é muito veloz, eu achei ele um pouco devagar nos vídeos que eu vi, e ele também é ele é baixo e leve, então ele provavelmente não vai ser um goal line back de um time da NFL, o que pode acabar custando um pouco a ele os touchdowns. Daí, você vê como as opiniões, eu acho que ele foi pouco usado pelo que eu falo assim, ele estava num ataque tão efetivo que ele podia ter sido até melhor usado, tá? Mesmo assim, ele foi muito bem aproveitado no time do LSU, e o que eu estou falando é que talvez a proatividade do Joe Burrow tenha feito uma sombra um pouquinho em cima do talento dele. É um dos jogadores considerados mais talentosos também aí desse grupo. E o que eu falei que as opiniões divergem, porque eu disse que ele deve ser uma boa arma na Red Zone. Então, ele foi bem utilizado na Red Zone, né? Os vídeos que eu vi, ele estava sendo bem utilizado ali naquele momento de escape, de receber passe. Eu acho que é um jogador que na longa distância talvez ele não tenha uma propensão maior, e até por isso eu considerei ele um jogador bom na Red Zone. Bora ver quem é que tá certo e quem não tá. Só no futuro gerar. É isso aí. Depois desses primeiros três, né, recapitulando, o Swift, o Taylor e o Dobbins para mim são o Tier 1, aí o Akers, o Moss e o Edwards-Helaire seria o Tier 2, aí a partir daí já vira aquela coisa de quem vai ser draftado por quem, que aí fica bem relevante o time que o jogador vai ser para saber se ele vai ser sequer draftável no Dynasty, se ele vai ser utilizado na NFL. Aí já começa aquela coisa mais profunda. Então, o próximo que eu falaria, que eu gosto bastante, o A.J. Dillon, que ele vem lá de Boston College, que ele é um cara alto, ele mede 1,83, ele pesa 123 quilos. Apesar da gente achar que ele olhar para ele assim, pensar, pô, esse cara não deve ser rápido, ele foi muito bem no Combine desse ano, mostrou uma certa velocidade. Então, eu acho que ele pode ser relevante para esse ano. O problema dele é que ele não recebe passe. Até no Combine, quando tinha os drills de passe, ele estava com uma má vontade, que parecia que ele estava acordando segunda-feira para ir trabalhar. Para jogar num time que ele vai ser o responsável pelas corridas, por exemplo, um Houston Texans, para entrar no lugar do Carlos Hyde, para ele ser
A.J. Dillon no primeiro e no segundo down e o Duke Johnson no terceiro down. Eu acho que ele seria muito bom, muito eficiente, e para entrar na red zone, né? Para empurrar o time adversário para dentro para fazer o touchdown. Concordo. O DJ é um talento interessante também. Colocaria aí nessa posição e não teria nada mais para acrescentar na avaliação dele. Eu concordo com tudo que você disse aí. Depois do A.J. Dillon, a gente pode falar também do Eno Benjamin, que vem de Arizona State. E esse já é diferente, porque esse seria um three down back, né, que eles chamam, porque ele é razoável recebendo passe, então ele pode ser utilizado recebendo passe. Então ele poderia jogar os 3 downs de uma defesa. Só que ele ainda tem muitos problemas, por isso ele não chegaria num time, acho, para ser titular. Ele ainda teria que ser desenvolvido, porque ele não tem paciência atrás do pocket, esperando a linha ofensiva desenvolver. Ele tem uns drops, às vezes, por falta de foco. O quarterback passa para ele, parece que ele já começa a pensar na corrida e esquece que primeiro ele tem que agarrar a bola. E ele ainda é um pouco fraco fisicamente, então ele não pode deixar muito a desejar. Se tiver uma blitz e ele tiver que segurar alguém, o quarterback já pode se jogar no chão, para não se machucar até. Pois é, o Eno Benjamin, a característica mais relevante dele é que é um jogador que recebe bem passes, né? Um running back mais recebedor. Mas eu acho que ele depende muito, o fato dele depender muito dessa questão só da recepção e ter essas deficiências talvez pesem muito nessa escolha dele para o Fantasy. E aí talvez ele não tenha um valor para Dynasty tão interessante como poderia ter. Pois é, Sérgio, eu acho que a gente, apesar de não ter combinado, os jogadores bateram certinho. Eu acho que um jogador bem interessante ainda é o Keyshawn Vaughn, né? O que você acha dele? Ele é muito bom recebendo passe, ele é rápido, ele teve um bom ano lá em Vanderbilt, apesar do time não ser muito bom, ele é veloz. O problema dele é que ele não tem muita agilidade, então para mudança de direção ele não é muito rápido para fazer isso, então ele perde algumas coisas. E é engraçado, ele não quebra tackle, ele empurra os jogadores para trás, os jogadores vão se aglutinando nele e ele vai empurrando os jogadores, ele consegue andar com os jogadores ainda por cima dele. E é sempre uma opção para a NFL, né? A gente tem que esperar ver para que time que esses jogadores vão. Verdade. Pois é, eu acho que a lista que a gente trouxe aqui foi uma lista que está considerando jogadores bem interessantes. Vão ser jogadores que vão realmente ter relevância nas Dynasty. Vamos para frente com o draft. A gente vai vir também analisando as outras posições, wide receiver, tight end, os quarterbacks, para tentar fazer um trabalho mais completo para vocês. E eu estou muito feliz de trazer aqui o Sérgio pela primeira vez. Ele é um cara que vem fazendo um trabalho, na minha opinião, e com certeza na opinião de todo mundo lá do BR Futebol, fenomenal. Avalia excelentemente bem a questão das defesas, os sleepers, e sempre se prontifica de forma excelente no trabalho. Valeu, Sérgio. A gente está muito feliz. Eu que agradeço o convite, cara. Obrigado. Primeira oportunidade de aparecer aqui no podcast. Sempre que precisar é só avisar. Pois é, vamos estar aqui agora em diante aí produzindo aqui também, viu? Vamos ver esse trabalho aí dos running backs. A gente só está começando. Vamos nas outras posições. Daqui a pouco a gente volta, né, com os wide receivers. Com certeza. Essa é uma posição, tem muito jogador, né, que promete esse ano. A gente acha que vai ter 15 wide receivers no top 50 do draft. Vamos ver como é que vai ser. Pois é, fiquem de olho, a gente vai trazer essa série aí boa para vocês ficarem se divertindo antes do draft. É bom analisar jogadores, se vocês quiserem analisar fita, ver como é que o jogador se desenvolve dentro de campo, isso eu acho extremamente interessante. Eu acabo fazendo isso, inclusive, durante a temporada com os running backs. E isso aí é o que a gente está fazendo agora, meio que a extensão dessa análise que a gente acaba fazendo, mesmo dos jogadores que já estão lá, mas
de como esses prospectos podem produzir na NFL e podem ter algum impacto de fantasy para vocês. A gente vai ficando por aqui. Eu vou dar um grande abraço. Acompanhe a gente aí no Twitter, @BRFFootball, @BRFFootball, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá no site brffootball.com.br. Estamos abertos para dúvidas, para sugestões, para críticas, para tudo que vocês quiserem. Um grande abraço. Um abraço aí, pessoal. Boa sorte aí esse ano. Tchau.